Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo o final, né, de geometria analítica. Eu vou tentar acabar hoje, tá, pessoal? Não sei se eu vou conseguir, porque hoje você já tem aí 30 minutos do final de análise combinatória para assistir, o que me dá aí 1h e 10, né, de aula aí, para tentar finalizar a geometria analítica. Falta a gente falar sobre parábola, falta a gente falar sobre o lugar geométrico, tá? Então pode ser que eu não termine hoje. Vamos ver aí o tamanho que o vídeo vai ficar. Mas se eu não terminar hoje, amanhã eu trago o finalzinho já, junto com um pouquinho de estatística para vocês, tá bom? Bom, então a gente estava no capítulo 7, falando sobre cônicas. Falamos aí sobre elipses, falamos aí sobre hipérboles, e agora chegou a hora de falar sobre parábolas. A gente vai entender agora o porquê que uma equação do segundo grau é uma parábola, tá? Qual que é a definição, então? Vamos começar aqui pela definição. Dado um ponto F e uma reta D, num plano aí, né? A gente está no 2D aqui, com o F, né, não pertencente aí a D, então o F aqui ele vai ser um ponto fora da reta, não pode ser na reta, é um ponto fora. E seja P a distância entre esse ponto F e essa reta D. Então, isso aqui, ó, vai ser aí chamado de P. A parábola é o conjunto dos pontos desse plano que estão à mesma distância de F e de D. Tá? Simples assim. Lembrando que a distância do ponto à reta a gente dá como 90 graus. Então, vamos começar aqui, pessoal, pegando o ponto mais óbvio, que é esse aqui. Esse ponto aqui, que está exatamente no meio, ele está à mesma distância de F que ele está de D, certo? Então, daqui até aqui vai ser P sobre 2, e daqui até aqui vai ser P sobre 2 também, certo? Os outros pontos que equidistam de F e de D, eles vão aparecer nessa curva, que é o que a gente chama de parábola. Então, se eu pegar esse ponto aqui, P, XY, essa distância daqui até aqui vai ser igual a essa distância daqui até aqui. Beleza? E qualquer ponto que você pega dessa curva verde, isso acontece. Essa é a parábola. A definição. Com base na definição, a gente vai chegar na equação. Tá? Elementos. F é o que a gente chama, então, de foco da parábola. D é o que a gente chama de diretriz. Esse ponto aqui, ó, ele é o ponto V, que a gente chama de vértice. E P, que é a distância de F até D, é o que a gente chama de parâmetro. Legal?
Vamos aí, então, deduzir, né, a fórmula da parábola, a equação. Para isso, pessoal, a gente vai posicionar um eixo no vértice. Então, temos aqui a diretriz, o eixo XY está aqui. Significa que aqui nessa origem, ó, vai estar o nosso vértice. A gente vai usar isso aqui para deduzir a fórmula, mas depois a gente pode fazer a translação da mesma forma como a gente fez com a elipse e com a hipérbole. Então, eu vou pegar aqui o meu ponto genérico, P de XY. Essa coordenada dele aqui vale X, e essa coordenada dele aqui vale Y. E o meu foco, né? Vamos pegar aqui um foco. Vamos falar que o nosso foco ele tá aqui. Beleza? Então, a distância de P até F é essa aqui. E tem que ser igual à distância de P até a diretriz D. Como eu disse, né? Do vértice até a diretriz, a gente tem P sobre 2. Porque daqui até aqui tem que ser P sobre 2 também. Legal? Então, o nosso foco, qual que é a coordenada do foco? O foco, ó, ele está no eixo X, a uma distância da origem de P sobre 2. Então, as coordenadas do foco são P sobre 2 e 0. Tá? Isso aqui é P sobre 2. Então, para a gente deduzir a equação da parábola, a gente vai falar assim que PF é igual a PD. PF, daqui até aqui, a gente consegue encontrar, né, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui. Então, esse cateto menor aqui, que é o PF, na verdade, PF é a hipotenusa, né? Mas PF, ó, ao quadrado, vai ser igual, então, a esse cateto menor, que é P sobre 2 menos X ao quadrado. E esse outro cateto aqui vai ser de 0 até Y, né? Então, ele é Y ao quadrado. O PD, por sua vez, ele vai ser a distância daqui até aqui. Que vai ser, daqui até aqui é X. E daqui até aqui é P sobre 2. Beleza? Então, qual que é a moral da história? A moral da história é que a raiz disso, né, dado que PF vai ser a raiz disso, a raiz, então, de P sobre 2 menos X ao quadrado mais Y ao quadrado tem que ser igual aí a X mais P sobre 2. Essa distância aqui, ó, ela é positiva. Beleza? Porque ela é uma distância, né? A gente já calculou ela aqui
como sendo P sobre 2 mais X. Então, isso aqui é positivo. Beleza? E o que está dentro dessa raiz também é positivo, né? Porque isso aqui tá ao quadrado é positivo, isso aqui tá ao quadrado é positivo. Então, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado, dado que isso aqui é positivo, isso aqui é positivo também. Então, elevando os dois lados ao quadrado, a gente tem, ó, que P sobre 2 menos X ao quadrado mais Y ao quadrado é X mais P sobre 2 ao quadrado. Vamos fazer a distributiva aqui, né, os produtos notáveis. P ao quadrado sobre 4 menos 2px sobre 2 mais x ao quadrado, né, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vamos para os cortes. Esse corta com esse corta com esse 2 corta com esse 2 corta com esse 2. E a gente tem, né, que menos px mais y ao quadrado é igual a px. Então, y ao quadrado é igual a 2px. Mas, professor, a gente não aprendeu que a função, né, a equação da parábola é que y é igual a x ao quadrado? Sim, mas se atentem que a nossa parábola está deitada. Ela está, ó, com a concavidade voltada para o eixo x. Se a gente fizesse, né, a parábola em pé assim, ó, quem ia ficar ao quadrado ia ser o x, tá? Então, só esse detalhe que a gente chega nisso aqui. Tá? Então, analogamente, se a gente faz essa demonstração, né, esse mesmo passo a passo para uma parábola assim, né? Então, aqui é a origem está no vértice, aqui está a nossa diretriz, aqui está o nosso foco, né? Então, daqui até aqui é igual daqui até aqui. E se a gente faz a dedução da fórmula da parábola com ela em pezinho assim, a gente vai chegar que x ao quadrado é igual a 2py. Ou seja, né, y é igual a x ao quadrado sobre 2p. Então, a equação do segundo grau aqui, ó, né, dá pra gente uma parábola. E essa parábola, pessoal, o vértice dela tá na origem, tá no centro. Se a gente vai fazer uma translação, então vamos supor que agora a minha origem está aqui, beleza? E a minha parábola está assim, ó, em outro lugar. O vértice, ele vai ter coordenadas x0, y0. x0 é isso aqui, y0 é isso aqui. Então, quando ela está na origem, a gente viu que y ao quadrado é igual a 2px. Como ela agora está deslocada, a gente vai fazer a translação. E para fazer a translação, você troca seu x e seu y por y menos y0 ao quadrado é igual a 2px menos x0. Então, lembra lá na elipse, quando a gente ia fazer a translação, né? A equação da elipse era assim, ó. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Isso aqui era a elipse, né? Se você for fazer uma translação, você pega o centro dela, o novo centro dela vai ser em x0 e y0. Então, você troca a equação para essa, né? Em que y0 e x0 são as coordenadas do centro da elipse. Só que agora aqui em parábola, x0 e y0 vão ser as coordenadas do vértice da parábola, porque a nossa parábola ela não tem um centro, né? Igual a elipse tinha. E analogamente, se a sua parábola estiver em pé,
em pezinho assim, ó, né? Você vai pegar isso aqui e trocar o x por x menos x0 e o y por y menos y0, né? Em que x0 e y0 é a coordenada do vértice. Então, a gente chega, né, no seguinte. X menos x0 ao quadrado é igual a 2p y menos y0. E se a gente desenvolve isso aqui, x ao quadrado menos 2xx0 mais x0 ao quadrado é igual a 2py menos 2py0. Se você isola o seu y aqui, você chega em quê? Ó? Que y é igual a... a gente vai passar esse cara para o outro lado, tá? E vamos dividir depois todo mundo por 2p. Então, fica x ao quadrado sobre 2p menos 2x sobre 2x0 sobre 2p x né? Mais x0 ao quadrado, mais 2py0, que é um valor que não depende nem de x nem de y, dividido por 2p. Parece familiar isso aqui? Né? É o famoso y é igual a ax ao quadrado, mais bx mais c. Então, só de escrever ela dessa forma, você já consegue, através do a, descobrir o parâmetro, né? Ó. Legal? Você consegue descobrir o parâmetro. E você também consegue descobrir o vértice. Porque olha que interessante. 1 sobre 2p vai ser igual ao seu a. Né? Isso significa, ó, que menos 2x0 sobre 2p, se a gente trocar 1 sobre 2p por a, você chega em menos 2x0 vezes a. Certo? Ó, troquei aqui o 2p por a. E esse aqui não é o b? Então, você conclui que o b ele é menos 2x0 vezes a. E seu x0, então, ele vai ser o quê? Menos b sobre 2a. Isso aqui, pessoal, é o que a gente aprendeu lá no começo do ano como sendo a fórmula do x-vértice, né? O x-vértice é menos b sobre 2a. Tá aí a explicação da geometria analítica. E se você trocar esse 2p aqui por azinho, e esse 2p aqui por azinho também, né? Porque o que você tem é o seguinte, ó. x0 ao quadrado sobre 2p mais y0, né? Porque 2p y0 sobre 2p dá y0. E esse aqui é o seu c. Tudo bem? Então, se a gente trocar esses 1 sobre 2p por a, a gente tem que a x0 ao quadrado mais y0 é igual a c. O y0, então, ele vai ser c menos a x0 ao quadrado. Só que o x0 é menos b sobre 2a. Se a gente pegar isso aqui e levar ao quadrado, fica b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. 1a pode cortar. Então, y0 é c menos b ao quadrado sobre 4a, que, igualando o denominador, a gente tem que o nosso y0 é 4ac menos b ao quadrado sobre 4a.
mais conhecido como menos delta sobre 4A, que foi a fórmula que a gente aprendeu no começo do ano sobre o y vértice. Tá? Então, essa é a visão da geometria analítica sobre a parábola. E repara que se você conhece o x0, encontrar o y0 é muito simples, porque o y0 vai ser c menos ax0 ao quadrado. Então, você nem precisa dessa fórmula aqui, se você conhece o x0. Tá? Ah, eu achei que o meu x0 é 2. Então, y0 vai ser c menos a, 2 ao quadrado. Tá? E isso daí é o que a gente tem que saber sobre parábolas. Beleza? Vamos aqui para um exemplo, então. Vamos esboçar o gráfico dessa equação. Então, você tem essa equação aqui qualquer, né? E a gente quer esboçar o gráfico. Isso aqui, pessoal, como pode ser escrito da forma y ao quadrado é igual a 2px, essa equação ela descreve uma parábola. Certo? Uma parábola de parâmetro 3. Porque o P tem que ser 3 para isso aqui dar 6. E como o quadrado está no y, significa que a nossa parábola está deitadinha, né? É só você pensar, né? Com x ao quadrado é a parábola que você conhece, que ela é aquela parábola feliz. Né? Agora, quando o quadrado está no y, a sua parábola ela é depressiva, porque ela está deitada, tá? Então, você vai ter isso aqui. O vértice vai ser no 0, 0. Porque você não tem aqui um x menos alguma coisa, nem um y menos alguma coisa. Você não tem terceiros aqui, né? Então, ela vai ser uma parábola deitadinha assim. Beleza? E o foco vai estar a uma distância P sobre 3. P sobre 2, né? Vai ser 3 meios aqui, a distância do vértice até o foco. Beleza? Bom, vamos falar então sobre interseções de cônicas. Como eu disse para vocês já várias vezes, a regra de interseção na geometria analítica é que se você tem uma curva F e uma curva G, a interseção delas vai ser o sistema. Você pega aí, então, a sua curva, né, que depende de x e de y. Você pega a sua outra curva aí, que depende de x e de y. Você vai montar um sistema. Beleza? A solução desse sistema vai ser, então, os pontos de interseção das cônicas. Você pode ter nenhuma interseção, né? Sei lá, de repente você tem uma parábola e uma elipse aqui dentro. Você pode ter duas interseções, né? Ó, parábola e elipse. Você pode ter 4, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vai depender da cônica que você tem. Tudo bem? Se você quer, por exemplo, achar a interseção da reta R, descrita por x menos y igual a 0, com a parábola y é igual a x ao quadrado, bem simplesinho, só para ilustrar aqui, você vai ter que montar um sistema em que x menos y é igual a 0 e y é igual a x ao quadrado. Beleza?
Daqui você tira que o seu x é igual ao y, né? Passando menos y para lá. Então, podemos substituir esse y aqui por x. E essa equação aqui, ela vai dar para a gente duas respostas. O x pode ser igual a 0 ou o x pode ser igual a 1. Tá? Só cuidado para não cortar o x, pessoal. Porque você só pode cortar uma letra se ela for diferente de 0. E no caso, 0 é a solução. Então, se você fala que 0 é a solução aqui, ó, dá certo. Então, o x ele pode ser 0. E agora que a gente sabe que a outra solução não é 0, aí sim você pode cortar o x. Aí você acha que x é igual a 1. Tá? Mas sempre lembrar de cortar variável só se ela for diferente de 0. Senão você vai perder a solução. Se você corta o x aqui, você vai achar que x é igual a 1 e você esqueceu da solução 0, que também é solução. Beleza? Então, se o seu x é 0, o seu y é 0. E se o seu x é 1, o seu y é 1. Porque o x é igual ao y. Então, quais são os pontos de interseção entre essa reta R e essa parábola gama? Os pontos de interseção vão ser 0, 0 e 1 e 1. Se eu desenhasse o gráfico disso aí, ó, y é igual a x ao quadrado é a parábola mais simples que tem, né? Aquela parábola que tem vértice no zero mesmo. E x igual a y é a própria função identidade. Aí, nossos pontos de interseção aí, ó. 1 e 1, 0 e 0. Massa! Bom, o resto aí do capítulo eu passo na próxima parte do vídeo.